Bom Retiro existe para abençoar a sua vida. Para aqueles que têm procurado se informar, o time do Old Cars fez um levantamento. Só o time de Old Cars, isso é sem a igreja, só o time do Old Cars, nós vamos dar números mais corretos e fiéis na semana que vem, levantou 3,5 toneladas de alimento. Isso sem Bom Retiro. Só o Old Cars, sozinho, aquela turma, as famílias Old Cars de IBBR, levantaram 3,5 toneladas de alimento. A igreja também veio e trouxe mais um monte. Então, quer dizer, nós estamos com os nossos depósitos cheios. Fernando e Silvana estão coordenando isso. Uma parte desses alimentos está sendo enviada para o Rio Grande do Sul. Agora foi uma Kombi cheia, amanhã vão mais 2 Kombi cheias. Hoje, ontem e durante todo o dia, as pessoas trouxeram água mineral. Tudo isso está indo para lá. Inclusive, tem uma turma da Jocum. Se você não sabe o que significa Jocum, Jovens com uma Missão. Está aqui o Miguel está aqui, eu sei que você está. Fica em pé para todo mundo olhar para você. Esse moço bonito, sua esposa está do seu lado aí? Está aí, fica em pé, missionária. Eles estavam indo para o Egito. Fala assim, não, Deus mudou o caminho, estamos indo para o sul. Então ele não está sozinho, está com uma equipe. Eles são filhos do pastor Alcírio e da pastora Simone. Estão levando ajuda, a igreja comprou galocha para eles, e equipamento para que eles pudessem também lidar com aquelas águas, tá bom? Vocês vão com a bênção de Bom Retiro. Então é assim que a gente está trabalhando e orando pelos nossos irmãos, pelos nossos parentes e pelos brasileiros que vivem no Rio Grande do Sul. Amém, gente? Você que nos segue, Bom Retiro existe para abençoar a sua vida. O nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas 1772. Se você colocar no Waze, Google Maps, o mapa vai trazer você aqui você vai ser abençoado. Multiplicando milagres. Hoje quero falar sobre uma mãe que me impressiona, dentro de tantas mães que são referências na Bíblia Sagrada, como exemplares, como aquelas que constroem fé, aquelas que nos desafiam a ser muito melhores daquilo que a gente é. Tem uma que hoje eu falei assim, não, hoje é a vez dela, porque ela é riquíssima em um exemplo de fé no meio de uma crise. Essa mãe, ela não tem nome, mas eu quero mostrar para vocês uma mãe que tem nome. Antes disso, você pode colocar, por favor, multimídia. Essa é minha mãe. É minha mãezinha. Eu estava gordinho aqui, eu estava, acho que vindo da pandemia, né, com barba. Essa é Dona Inês. Ela gerou nesse ventre 4 filhos. Eu fui criado aqui na beira dessa praia. Isso aqui é a Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro. Lá atrás à direita, se eu tivesse feito a selfie, ia estar o Pão de Açúcar, o Corcovado, e para cá a Ponte Niterói. Mamãe, ela foi mãe de 4, Marcelo 01, eu, Oswaldo Júnior, o 02, Marcos, o 3 e o Carlos Alberto, o 4. Ela levava a gente, eu morava bem mesmo na beira da praia, ela me levava, chovendo, caindo pedra do céu, enfim, não havia tempo bom, tempo ruim. Ela me ensinou, ela ia levar a gente para a escola, e depois a gente começou a ir, vir sozinho, mas pelo menos 2 vezes por semana ela ia buscar a gente. Não era muito perto, assim, um caminho de 3 pontos ou 4 de ônibus, mas ela levava a gente na igreja. Então tinha uma igreja, nós viemos da fé católica, e ela então fazia a gente parar na igreja. Ela me ensinou a ajoelhar diante do Senhor, ela me ensinou a falar com Deus. Ela fala assim, vamos rezar para Papai do Céu. Essa mulher colocou fé, ela fez brotar, ela gerou em mim temor do Senhor, e hoje essa minha mãe é mãe de 2 pastores, eu e o meu irmão Marcos, que é pastor na Assembleia de Deus, lá em São Paulo. A maternidade, ela exerce um sacerdócio muito parecido com o sacerdócio do Espírito Santo de Deus. A maternidade, ela protege e ela é consoladora.
A mãe, ela ensina a gente a maneira como o Espírito Santo de Deus cuida da gente. Esse derramar, essa maneira muito graciosa, muito gentil, com que a mamãe fala com a gente, ela é especial. Ela só não é gentil quando você larga as coisas espalhadas pela casa. Mamãe, às vezes, perde as estribeiras. Mamãe é um mistério. Você sabe que quando você abre a porta da geladeira e você quer o ketchup, você quer maionese, e você abre e diz: mãe, cadê o ketchup? Ela fala: está aí, na sua cara, e você não enxerga. Ou então você abre a sua gaveta de meia ou de blusa, é um mistério maternal. Ele diz: mãe, cadê a minha camisa do meu time? Cadê a minha blusa? Está na sua cara aí. Mãe, me ajuda. Se eu for aí, eu vou esfregar na sua cara. Se eu for aí e te mostrar onde é que está esse ketchup, você vai engolir esse ketchup. E de repente, mamãe vem, e quando ela abre a porta da geladeira, gente, é um milagre. O ketchup quase que aparece de repente. Você fala: mas eu não vi, mas a blusa estava aqui. Isso é mãe. Mãe, ela tem esse componente milagroso dentro dela, e é sobre isso que a gente vai falar. Eu quero trazer aqui a história de uma viúva, mãe. A Bíblia fala de muitas viúvas. Tem uma viúva que é amiga de uma outra viúva, Ruth e Noemi. Você ouviu falar delas? Tem um livro de Ruth na Bíblia, e ali conta a história de duas viúvas, mãe e nora, que se amam, perderam os seus maridos, e ali está a grande frase da aliança: não me peces para que te deixe, nem insistas para que te abandone, porque onde fores eu irei, onde tu pousares eu pousarei. O teu Deus será o meu Deus, e o teu povo será o meu povo. Que o Senhor me trate com todo rigor, se algo que não for a morte me separar de ti. Ali elas grudam assim, ó, numa super bonder. Eles grudam assim, solidificam numa só. E essas duas mulheres, por causa da fé delas, venham ser a avó e a bisavó do rei Davi, que vai ser descendência de Jesus, filho de Davi. Há uma outra viúva impressionante no Novo Testamento. Ela traz duas moedas no altar, e Jesus diz: para o culto, para tudo, porque todos vieram aqui e deitaram daquilo que sobra, os ricos, mas essa mulher pobre trouxe tudo que ela tinha. Ela entregou, não foi 10%, ela entregou tudo que ela tinha. Da sua pobreza, ela extraiu gratidão. Tem uma outra mulher, voltando para o Novo Testamento, o Antigo Testamento, é a viúva Sarepta de Sidom. Ela está ali, recebe em casa Elias, aquele profeta que vinha fugindo da fome. Ele chega na casa da mulher com fome, e diz para a mulher: eu estou com fome. Ela diz: mas eu também não tenho nada. E ali Deus multiplica a farinha e o azeite daquela viúva. Tem muitas histórias de viúvas na Bíblia, mas hoje eu quero concentrar nessa daqui. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor, que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar.
é uma passagem extraordinária. Eliseu é aquele que recebe a porção dobrada de Elias. Ele vai caminhar com Elias durante muitos anos. Ele vai ver os céus abertos. Ele vai ver o mundo espiritual. Ele é um homem de fé. A história, o rastro de fé e de milagres que segue Eliseu, vai promover uma mistura de curiosidade, mas também de esperança. Ele vai para Jericó, as águas são amargas, ele vai na fonte das águas, lança sal grosso, e o sal grosso não faz isso, é a fé que faz isso, e as águas ficam doces. Nós viajamos para Israel, eu gosto de viajar todo ano que vem eu vou de novo, e quando a gente para ali em Jericó, tem uma fonte de água doce, que eu vou lá, só para beber, para dizer, está vendo aqui, eu sou testemunha, de que aquela água amarga se tornou doce. Ele faz o machado flutuar no meio do Jordão. Ele é um homem que, quando era cercado pelos exércitos da Síria, do Haddad, ele cega os olhos, não para fazer o mal, mas para levá-los a um grande banquete. Aqueles perseguidores acabaram sendo tratados como visitantes honrados. Ali ele termina com uma guerra. Esse homem, ele é um homem de fé, e essa mulher de fé vai atrás dele. Certo dia, a mulher de um dos primeiros discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Olha o que eu vou dizer para você. Quando você está em beco sem saída, a pior coisa que tem é você caminhar com gente que tem uma atitude mental que reprova a tua fé. Você quer ir, ele está sempre dizendo, não vai dar certo, não vai funcionar, você não vai ser ninguém, você não vai conseguir, você não vai alcançar. Aqui nós tivemos o pastor falando que ele ouviu uma vozinha assim: se você entregar a tua fidelidade, você vai ficar sem. O diabo, ele gosta de dizer para a gente que não vai dar, que não vai poder, que você não vai conseguir, que você nunca vai alcançar aquilo que você quer. Essa mulher joga fora todos os conceitos contrários. Ela não está vivendo uma molezinha. Ela perdeu o marido e agora, não é que o Serasa e o SPC estão atrás dela, não. Aqui, dentro da realidade cultural daquela época, ela ia também perder os filhos. A única esperança dela de subsistência, de viver, agora eram os filhos. Naquele tempo que não havia pensão, as pessoas não podiam deixar, não tinha INSS, não tinha aposentadoria. Aqui ela ia morrer de fome. O quadro aqui é severo demais, e quando as coisas são difíceis demais, você não vai querer andar com gente que não tem fé, com gente que não acredita. Ela conhece a fama desse homem. Esse homem aqui já havia impressionado essa mulher há muito tempo atrás, impressionado tanto que o marido dela participava da chamada escola do discípulo, ou escola dos profetas. Ele caminhava dentro da fé, e ela vai buscar gente de fé. Se você andar com gente que desiste, se você andar com gente que lança a mão no arado e olha para trás, porque todo mundo vai ter vontade de desistir um dia, todo mundo. Você talvez já tenha ouvido sua mãe falar: minha vontade é sumir. Talvez você tenha assim ouvido falar assim: minha vontade é desistir, não quero mais, eu vou chutar o balde, porque é insuportável isso aqui. Você já ouviu isso? Acontece também com o pastor, acontece também com gente de Deus, e aconteceu com essa mulher. Mas ela vai buscar o quê? Vai buscar gente de fé. Número 2, a gente passa por dificuldade. Esquece essa ideia de que a vida vai ser muito fácil, muito molezinha, que você vai ser feliz. Aliás, eu estava conversando com um psicanalista aqui da igreja, um homem de Deus, Dr. Jaime Endres. Gente, eles são top. Sabe aquele casal top que ajuda as pessoas nas suas dificuldades mais íntimas, nos seus tormentos da alma, nas suas depressões? Gente, eles são muito especializados. E a gente estava conversando sobre a nova geração, uma geração que só pode ser feliz, uma geração, não deixa chorar não, faz o que você quiser. O que te faz feliz? Então faz. Você não quer estudar? Não estuda. Você quer brincar o dia inteiro? Brinca o dia inteiro. Você não quer fazer a lição? Não faça a lição. Você quer ser mulher? Então seja mulher. Você quer ser menina? Você quer ser menino? Faz aquilo que te faz feliz. É uma mentira que está enlouquecendo, enfraquecendo
fragilizando toda uma geração. Uma geração que precisa sentir. Eu preciso fumar aquele cigarro para me sentir feliz. Eu preciso cheirar. Eu preciso beber e combinar tudo que puder. Para quê? Para que o sentimento viva, a química no corpo me dê sentido. Olha o que eu vou dizer para você. Felicidade é aquilo que a gente vive. São pedaços da nossa história encaixados na nossa vida. Nós não vivemos de êxtase. É uma grande bobagem achar que você vai viver sorrindo todos os dias da sua vida. Porque se você está na sua cabeça, na cabeça do seu filho, ele vai ficar pulando de experiência em experiência até a experiência acabar. Chega uma hora que a experiência acaba. E aí você viva a vida, você vai viver a vida. Quando você coloca na cabeça, quando você pensa que a vida é feita só de alegria, você se deprime. A geração depressiva. Por quê? Porque não sabe lidar com as dificuldades. Meu marido, teu servo, morreu. Existem alegrias dentro de nós que vão morrer. Existem coisas que nós vamos perder. Jesus diz, olha, ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde as traças não comem, onde a ferrugem não destrói, onde os ladrões não minam e não roubam. Faça isso. Por quê? Porque aqui nesse mundo, você vai ter alegria, mas vai ter aflições. Você vai ter momentos de êxtase, mas vocês vão ter momentos de normalidade. E no momento de dificuldade, essa mulher vai buscar o homem de fé, porque ela está em crise. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor, marido dela, e veio o credor para levar meus 2 filhos para serem escravos. Ela tinha uma sentença que ia ser executada. A crise, ela faz de nós quem nós somos. O que faz da gente ser aquilo que a gente é a sucessão de crises, é a sucessão de provas que a gente vai enfrentando, sendo aprovado ou sendo reprovado. Você vai ficando experiente. Eu gosto quando Jesus, a Bíblia fala de Jesus em Isaías capítulo 53, ele era um homem experimentado no sofrimento, homem de quem os homens viravam o rosto, homem que sabia o que era padecer. Ele tinha calo, ele tinha uma casca grossa. Esse homem, Jesus, ele sabia ser rejeitado, ele soube ser traído, ele soube ser abandonado. Eu gosto quando ele cita o Salmo 22, que naquele momento, as dores que estavam em mim passaram para ele. Ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Porque naquele momento de ruptura de comunhão com o Pai, ele estava recebendo o castigo que eu e você deveríamos receber. Aquele momento foi o momento em que Deus abandonou o Filho para trazer de volta você e eu. Foi por isso que ele se desconecta. Por que você me abandonou? Quando a gente fala sobre crise, gente, nenhum de nós vai passar essa vida sem crise. O único homem na Bíblia que não experimentou crise, único, chama-se Jabes. A história dele está no 2º livro de Crônicas, no meio de uma genealogia, está ali. Ele orou ao Senhor, Senhor, peço que me abençoe, peço que me faça prosperar, que o Senhor multiplique meus campos, e que o mal não me toque. E Deus lhe concedeu o que ele pediu. Essa é uma exceção daquilo que a gente chama de ser humano. A vida entre os humanos é uma vida marcada por crises, e são essas crises que fazem de nós, que geram em nós, que promovem em nós uma fé que ela é inabalável. E aí Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? As respostas estão perto da gente, sabia?
As respostas para crises, para os problemas, estão perto da gente. Está aí na tua cara e você não vê. Está aí pertinho de você. É teu vizinho, você não enxerga. Olha para dentro de você. A resposta que nós precisamos está dentro da gente. Eu gosto muito de Abraão, porque Abraão, ele achava que a resposta para a ausência de filhos estava nos outros. Ele diz para Deus 2 vezes: não, o meu herdeiro será o escravo Eliezer, o meu herdeiro vai ser Ló. Deus diz: não, é de dentro de você, das tuas entranhas suscitarei a tua descendência. A gente gosta de olhar para o filho dos outros, o filho do outro que é bom, a mulher do outro que é boa, o marido do outro que é melhor. Gente, a resposta que Deus tem para mim e para você está pertinho. E a gente gosta de achar que os outros são mais felizes do que a gente, que os outros têm uma resposta que não existe dentro de nós. Essa pergunta, ela é retórica. Essa pergunta faz essa mulher olhar com atenção para onde ela não está olhando, está dentro de casa. Toda a solução que a gente precisa, Deus já deu para a gente. Pedro, o que você tem na mão? Tem uma vara de pescar, essa vara mesmo. Vai lá, pega um peixe. Quando você pegar o peixe, tira o peixe e lá vai ter uma moeda, um estáter, para você pagar o teu imposto e o meu também. Moisés, o que você tem na mão? Tem um cajado. Pega o cajado, toca no mar. Diga ao povo que marcha. Ali é com aquele cajado que Deus manda abrir o mar. Eliseu, o que você tem na mão aí? Eu tenho sal grosso, então leva na fonte. A resposta de Deus não está nas coisas, a resposta de Deus está na gente. E aí ela responde, essa é a reação dela: tua serva não tem nada. Ela começa a olhar e buscar valores. Ela está pensando numa resposta financeira diferente. Ela diz assim: eu não tenho uma moeda, eu não tenho nada, não dá para passar um pix, eu não tenho um centavo, eu não tenho um crédito, eu não tenho nada, e o que eu tenho não presta, eu tenho só uma vasilha de azeite. Aquilo que eu tenho, mas não vai dar. Aquilo que eu tenho, mas não vai servir. Aquilo que eu tenho, não posso trocar uma vasilha de azeite pela dívida do meu marido e pela vida dos meus 2 filhos como escravos. Olha na perspectiva de Deus. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Não peça cheia não, peça vazia. Você tem uma vasilha com azeite, então você vai pegar emprestado. A Bíblia não incentiva a gente a pegar emprestado. Se você ler Deuteronômio capítulo 28, diz: tu emprestarás às nações, mas dela não pegarás emprestado. A Bíblia não consola a gente, não conforta a gente com a questão da gente viver de crédito. Não devais nada a ninguém que não seja ao amor. Eu me livrei desse negócio de crédito há muitos anos atrás, graças a Deus. Esse negócio de dinheiro fácil é uma armadilha. Negócio de crédito é uma armadilha. Só que nós acreditamos que a gente está sendo muito esperto, pegando dinheiro do banco para comprar coxinha, pegando dinheiro do banco para usar no crédito rotativo. Isso que empobrece a gente. A palavra de Deus a respeito sobre maldição financeira, em Deuteronômio 28, a partir do versículo 15, diz: olha, você vai se tornar cauda e não cabeça. Mas aqui Deus, ele quebra essa palavra dizendo: vai pegar emprestado. Eu lembro de mais um texto, em 1 Samuel, em que Saul vai se encontrar com Samuel e ele não podia se apresentar diante do sacerdote sem uma oferta. Aí o irmão dele falou assim, o amigo dele: estou te emprestando aqui 2 peças de prata, vai lá. Ele vai descobrir onde as jumentas do pai de Saul tinham se perdido. É mais ou menos o seguinte: fala, povo lindo do Senhor, você que tem crescido e sido edificado aqui no nosso canal do YouTube, através das mensagens, através das orações, quero chamar você para visitar o nosso site www.pastorlobo.com. Lá você vai ter a nossa loja virtual com cursos e também com livros que vão edificar profundamente a sua vida na guerra espiritual. Vai lá, vai ser uma bênção.
Teu pai, você é garoto, 17 anos, tu pega o carro do teu pai emprestado e o carro some. Já aconteceu isso com você? Tive um amigo que aconteceu isso com ele. Ele pegou o carro do pai dele, saiu para uma festa. A gente era bem garoto. E ele encostou o carro na rua, foi para a festa. E quando ele voltou da festa, o carro não estava lá. Roubaram o carro dele. Ele foi para a delegacia de polícia, deu queixa, acionou todo mundo. Nós morávamos numa cidade pequena, no interior de São Paulo, mas pequena mesmo. E chamou a atenção de todos na cidade, mas nunca ninguém rouba carro nessa cidade. O que aconteceu? No dia seguinte, acharam o carro do pai dele, mas não estava naquela rua. Ele tinha estacionado algumas ruas adiante. Então, Saul não tinha perdido as mulas do pai, mas ele pega emprestado para falar com o profeta. Veja na perspectiva de Deus. Você acha que você não tem nada, e você acha que você está levando para casa um monte de pote que não tem nada. Quando nós enxergamos do jeito de Deus, quando nós obedecemos o jeito de Deus, aí o milagre da multiplicação acontece. Mas peça muitas. Todos os milagres da Bíblia, exceto um. Todos os milagres da Bíblia tiveram participação de fé de pessoas. Todos eles. Você pode pegar qualquer milagre, alguém gerou esse milagre com fé. Deus não responde necessidades. Deus responde fé. Ai, Deus, você não está vendo o meu problema, o meu casamento, o meu filho? Olha a minha conta, olha a minha doença. Presta atenção nisso. Deus não responde necessidades. Deus responde fé. Você acha que era só a única viúva que tinha Israel nesse tempo? Acha? Por que a história dela estava aqui? Cada fé dela. Porque essa mulher, ela tem fé. Quando a gente fala sobre participação, o único milagre que não teve participação do ser humano, sem fé, é a gravidez de Maria. O anjo aparece para ela e diz: salve, agraciada, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te encobrirá como sombra. Você vai dar a luz aí, ó. Vai ser chamado Filho de Deus, o nome dele vai ser Emanuel. Ela não creu, ela nem sabia disso. Ela fica atemorizada quando o anjo aparece e ele diz: não tenha medo. O único milagre sem fé que acontece no Novo Testamento é o nascimento. Todos os outros, o homem participa. Havia uma mulher com fluxo de sangue. Você pode achar que isso é uma bobagem, mas no tempo da cultura e da lei hebraica, ela não podia ser tocada no tempo da sua regra, que nós chamamos de menstruação. Não podia, a mulher não era intocável. Era uma lei judaica, mosaica, para aquele tempo. Só que ela estava assim há 12 anos. Já tentou assim, conversar? Eu preciso falar com o meu professor, para ele me dar uma nota. Falta meio ponto para eu passar de ano. Eu preciso falar com um deputado, com um vereador, com o síndico do meu prédio. Eu preciso falar com quem manda, eu preciso falar com um pastor. Eu preciso falar, como é que eu falo com aquela pessoa na empresa que pode me promover, que pode arrumar um lugar para mim? E aí você fica tentando bater numa porta. Você pode fazer um contato comigo? Você me apresenta a pessoa, você quer sentar, você dá um jeito de parar do lado dele e falar: e aí, tudo bem? Você me conhece? Deixa eu aproveitar, você tem um minutinho? Essa mulher com fluxo de sangue dá um jeitinho de entrar no meio do povo sem ser notada, para tocar na orla, não foi no manto, na orla do manto, naquele fiapinho do manto. Pessoas que receberam milagres participaram com fé do milagre. Gente que multiplica milagre
não fica de olho no milagre. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você vem enchendo. Aí você recebe o milagre e fica olhando para o milagre. Ah, pastor, olha aqui. Cara, olha que milagre, pastor, olha para mim. Eu, esse homem feio, casei com essa mulher linda, que milagre! Aí fica olhando para o milagre. E fica olhando para o milagre e fica satisfeito com o milagre. Não, calma, filho. Você ainda tem aí 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, 70 anos para viver esse casamento. O milagre, gente, é uma alegria. Mas se você não buscar o próximo, você vai viver num mundo muito pequenininho. Existe sim, junto com a bênção de Deus, e eu repito isso sempre, a palavra multiplicação. Sempre que a palavra bênção aparece na Bíblia, lê comigo a Bíblia, você vai reparar isso. Existe multiplicação. E Deus abençoou a criação. Multiplique-se, sejam fecundos. Isso é uma resposta espiritual à obediência. O próximo significa que eu não vou ficar no meu mundo de satisfação, achando que tudo de bom que devia acontecer na minha vida, já aconteceu. Isso não pode acontecer. Saia do ambiente da incredulidade. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Porque ela pegou a vizinha e pegou na vizinha as vasilhas, deve ter começado aquela fofoca na vila, sabe? A vila do Chaves, lembra? Do seu Barrica, do seu Madruga, lembra? Alguém ali começou, tá maluca, pegou vasilha vazia comigo, com você. Existem momentos na sua vida que você vai tomar uma decisão, que você não precisa mais ouvir ninguém, fecha a porta. Vai para dentro da sua casa com gente que crê com você. Por quê? O medo é fé no diabo. Medo, quando você tem medo de obedecer a Deus, você está crendo no diabo. O medo gera incredulidade. Será que Deus vai fazer? Será que é isso mesmo? E aí você fica transitando entre a fé e a incredulidade, você fica numa gangorra, você fala, é melhor ficar seguro aqui. A incredulidade, ela só vai embora quando você fecha a porta. Significa que é você e Deus. Quando você orar, entra no seu quarto, fecha a porta, ora em secreto. O Deus que te vê em secreto te recompensará publicamente. Ambiente de fé gera milagre. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. A multiplicação dessa mulher, dessa mãe, dessa viúva, ela acontece porque quem estava com ela cria junto. Quando você anda com gente que crê contigo, quando você anda com gente que enxerga com você, quando você anda com gente que tem a mesma perspectiva que você. Hoje a pastora Fabiola pela manhã pregou sobre duas mães. Uma, a mãe que é casada com Noé. Aquela mulher casada com Noé, ela tem a mesma perspectiva do marido. Recebe uma ordem para fazer uma arca. Olha que coisa de maluco. A Bíblia diz que nunca havia chovido. Nós estamos em Gênesis 6. Nunca havia chovido. Ele fala assim, mulher, bora fazer uma arca. Você já imaginou? Todo mundo olhando para Noé. Já imaginou isso? Todo mundo. Esse cara é maluco. Mas a mulher dele, depois dele construir a arca, e levou um século, ela entra não sozinha, ela entra com seus filhos e entra com as suas noras. Aprenda, querido, a viver num ambiente de fé dentro da sua casa. A pastora Fabíola falou de uma outra mulher, a mulher de Ló. Estão num campo verdejante, num lugar rico. Sodoma e Gomorra era um lugar exuberante, rico, próspero,
e eles se deleitavam na idolatria do prazer. Eu quero é ser feliz. Essa era a notícia. Aquela mulher, ela conseguiu não ser salva, porque o coração dela não estava ligado ao coração do marido dela. Ló sai, as filhas saem, os genros ficam, e essa mulher, não é que ela olhou para trás, ela voltou. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Ela se torna petrificada, uma pedra de sal. O ambiente da fé, ele é construído com gente de fé. Seja insatisfeito. Ela começou a encher as vasilhas que lhe traziam, que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga mais uma. Se ela tivesse ali mais 100, mais 200 vasilhas, mais 300 vasilhas, se ela tivesse uma fábrica de vasilhas, até hoje ela já estava musculosa de tanto encher vasilha. Eu quero falar uma coisa para você. Existe algo chamado limite. Diga, limite. O limite é você, não é Deus não. O limite para Deus é você. Deus não faz mais porque você não vai mais. Se você parar, Deus para. Tem gente que pergunta assim: pastor, eu devo continuar orando pelo meu marido, pela minha família, pelo meu filho? Querido, Deus vai até onde você vai. A fé, gente, cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Moisés teve fé, andou e o mar se abriu, ele pisou a pé seco. Fé. Pedro teve fé, andou em cima das águas. É fé. Tem gente que tem fé que faz uma ponte, passa de barco. Fé, cada um tem uma. Mas o limite para Deus operar, sabe quem é? É você. Quando você diz assim, acha que Deus não vai fazer, você está limitando Deus. Você está dizendo para Deus o que Deus não pode fazer. Está colocando Deus como se ele fosse um ídolo. Não, esse Deus aqui só serve para as causas impossíveis. Esse aqui só é o Deus casamenteiro. Esse aqui é quando eu perco coisas. São longuinho. Você está pegando Deus e está dizendo para Deus o que ele não pode fazer. Você está dizendo para Deus o que Sara diz. Deus falou para Abraão: ano que vem eu volto, tua mulher vai estar grávida. 75 anos, eu grávida? Você está brincando. Você está de brincadeira, Deus? Eu já pedi tanto, já até me cansei de gritar, de esgoelar, de orar, de clamar, de jejuar para ter filho. Olha eu aqui. E Deus diz para Sara: há alguma coisa impossível, Senhor? Ano que vem eu volto aqui e você vai estar com esse filho nos braços. Limite, gente, é a gente que coloca. Terminando. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas. Diga, não desperdice. O milagre ele não pode ser desperdiçado. Economia, essa capacidade que você tem de fazer gestão das suas alegrias, daquilo que você tem de bom, daquilo que sobra, essa inteligência Deus deu para a gente. Vá, agora seja muito inteligente. Venda o azeite, pague as suas dívidas. Não faça novas dívidas. Economia, gente, essa inteligência que Deus dá para a gente, para usufruir do melhor daquilo que Deus deu para a gente. E, por último, vocês e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Eu fico reparando como que Deus, ele é farto. Eu fico reparando como é que Deus, ele é generoso. Eu fico reparando como é que Deus, em todas as promessas dele, ele fala assim, eu gosto quando o final da vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, vai se encerrando, aí Deus fala assim, e ele então foi reunido a seus pais. Uma maneira assim, muito bonita de falar que a pessoa morreu. Com fartura de dias, com fartura de alegria. Você ainda vai viver do que sobrar. Existe
promessa de sobrar, de transbordar. Pela manhã nós cantamos, os seus celeiros fartamente se encherão. Você vai ser abençoado para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Por que isso não acontece com a gente? Vamos pegar aqui essa mãe, hoje é dia das mães. Por que isso não acontece? Essa mulher, ela segue um caminho de fé. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Essa mulher, ela segue um caminho de fé. Ela vai buscar quem sabe das coisas. Eliseu. Aquele homem de Deus que eu vi milagres, Eliseu, ele tem respostas. Mas não é só você está recebendo aqui um monte de respostas. Não é só receber a resposta, é obedecer. Ele deu uma receita. Ela não tinha nada e recebe uma receita de multiplicação. Recebe. Olha para mim. Sabe por que eu sou pastor hoje? Sabe por quê? Porque é da minha mãe. Meu pai nunca falou de Deus para mim. Nunca. Meu pai se dizia ateu. Quem levou meu pai para Jesus fui eu. Depois de crente, com 2 meses de fé, eu levei meu pai para Jesus. E depois eu batizei meu pai. Mas quem brotou a fé no meu coração foi minha mãe. Minha mãe que me ensinou a temer ao Senhor. Ela me deu uma receita. Talvez você possa não ter tido mãe. A minha mãe, Dona Inês, mãe, sei que você está me assistindo agora, um beijo para você, Dona Inês, te amo. Amanhã, meio-dia, eu chego no Rio de Janeiro. Amanhã, eu vou visitar mamãe. Eu não vejo mamãe há muito tempo. Mamãe não pega mais avião. Não vejo mesmo. Acho que a última vez que eu a vi foi em outubro, no aniversário do meu sogro. Você tem mãe? O pastor também tem mãe, gente. Sabia? Amanhã cedinho vou para o Rio, mas vou passar o dia com ela. Depois eu volto para Curitiba. Mamãe me ensinou a ter temor ao Senhor. Mamãe me deu uma receita. Aquela minha mãe, mesmo sem saber, gerou 2 pastores naquele ventre. Gerou 4 homens de Deus naquele ventre. Pega a receita com a mãe. Mãe tem receita. Ela vai te ajudar a achar a roupa que está perdida dentro do teu guarda-roupa e o ketchup na geladeira. Mas ela vai te apontar caminhos, direções. Minha mãe não teve mãe. Mamãe foi órfã. Quando ela era bem pequenininha, a minha avó, a vovó Otília, olha o nome dela, Otília, vovó morreu, pequenininha. Aí ela foi criada pela tia, que a gente chamava de vovó Elza. Mamãe não teve mãe, e ela se tornou mãe, sendo mãe. E o papel dela é um papel que aponta para a gente direções de felicidade e fartura. Anda com gente de fé. Tem pessoas que vão querer te jogar no buraco, não vão te ouvir. Tem pessoas que vão reprovar você, vão tentar te parar, vão tentar entrar dentro da tua casa e dizer que não tem mais esperança. A resposta está dentro de você. Tem resposta dentro da sua casa. Isso que você está querendo está dentro daquilo que é mais íntimo, aquilo que é doméstico na sua vida. Quando Deus te dá uma direção, fica com ela para sempre. Não se desvia. Deixa o tempo mastigar ela e fazer ela virar pó. Não faz isso. Quanto mais você crer, quanto mais vasilhas você juntar, mais azeite você vai multiplicar. E Deus só vai parar quando você parar. Deus só vai parar de multiplicar quando você parar de crer. Joga fora a sua dívida. Joga fora também a sua incredulidade. Viva com fartura. Posso orar por você? Quem está com mamãe aí hoje? Você está com mamãe? Não? Tá? Então abraça aí a mamãe. Está com a vovó? Abraça a vovó. Abraça a vovó. Você está aí com o seu marido? Abraça seu marido, sua namorada. Gente, namorar não é bom, gente? É bom ou não é namorar, gente? Então, dia 17,
Encontro de casais aqui, gente. Ó, o que a família da fé está fazendo? Vem aqui namorar. Você pode dar um beijo na sua mãe aí? Pode dar um beijo na sua? Dá um beijo nela. Fala assim: ô mãe, obrigado, mãe. Dá um beijo, Fabrícia, na irmã Rosane. Dá um beijo, isso, ó. Ai, que mãe linda. A irmã Rosane tem até cheirinho de mãe. Não tem? Cheirinho de vó também. Eu agora, dia 4 de julho, vou saber se eu vou ser avô de um netinho ou de uma netinha. Vou publicar na rede social. Rosa ou azul. Meu filho falava assim: pai, era bom vir gêmeos logo, que a gente já resolvia tudo, né? Falei: fecha teus olhos agora. Abraça quem está perto de você. Se tua mãe não estiver aí, abraça teu pai, ó. Paulinho é uma mãe. Pai querido, nós nesse dia que celebramos, o dia que nós honramos as mães, não tem nada de comércio, nada de comercial. Não é para incentivar vendas, não é para mexer com a economia. É para a gente se lembrar que quando o Senhor criou macho e fêmea. E o Senhor abençoou o ventre da mulher. Todos nós aqui fomos separados no ventre da nossa mãe. Ali, naquele ventre, o Senhor viu o nosso embrião. Nós éramos, como a tua palavra diz, uma substância informe. O Senhor escolheu os nossos dias. Te damos graças, Pai, pela maternidade, por cada palavra que recebemos da mamãe, os puxãozinhos de orelha, as direções. Te damos graças, Pai. Agora não deixa a gente matar, não deixa que o nosso coração, Pai, mate a direção de fé que recebemos de quem nos criou, de quem nos dirigiu. Nós hoje nos apresentamos aqui em temor ao Senhor, para celebrar a vida, para celebrar, Senhor Deus, que o Senhor tira a gente das enrascadas, das crises, dos problemas. Não deixa a gente ficar acreditando, Pai, que a vida ela é uma coleção de desgraças. Não deixa, Pai, a gente ficar acreditando que nós nascemos para sofrer. Mas não deixa a gente ir para o outro extremo, achar que a vida é somente delícias. Quando a gente passar por crises, queremos olhar para dentro de nós. Pai, tem algo de nós dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro de nós mesmos, Senhor Deus, que é uma resposta do Senhor. Não deixa a gente ficar olhando para fora, não deixa a gente ficar olhando para os outros, achando que a vida dos outros é melhor que a nossa. Isso é mentira, Deus. Queremos que o Senhor abençoe a nossa casa, abençoe o fruto do ventre dessas mães, abençoe e multiplica as gerações, como nações que saem e se multiplicam sobre a face da terra. Abençoa Bom Retiro, Pai. Abençoa mãe, abençoa pai, abençoa filho, abençoa avó, abençoa neto. E abençoa todas essas gerações, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Você que está perto da sua mãe aí, pode dizer assim: mãe, assim, olha para a mamãe, olha para a mamãe, assim: mãe, você me perdoa? Hein? Mamãe, fala assim: eu te abençoo em nome de Jesus. E dá um abraço na mãe. Orem por mim. Amanhã eu já devo ter almoçado com a minha mãe, né? A essas horas. Amém, gente? Levanta a sua mão. Um beijo, mãe. Dona Inês, te amo, mãe. Você é uma fofinha. Tá bem? Teu filho te ama, Dona Inês. Teus netos te amam. Todos os teus filhos te amam. Você fez um bom trabalho com a gente. Tá vendo? Seu filho aqui, pastor? Culpa sua. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus serem sobre sua vida agora e sempre. Amém? Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Feliz Dia das Mães. Vai com Deus.